Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Rota Sustentável, podcast que junta viagem, natureza, boas histórias e aquele desejo de explorar o mundo sem deixar pegadas demais pelo caminho. Hoje a gente desembarca, ou melhor, dá aquele mergulho na queridinha de Natal, a praia de Ponta Negra. Ela que passou recentemente pela famosa engorda e é claro que isso gerou muita curiosidade e dúvida por aqui. Mudou? Por que mudou? Ficou melhor, pior, diferente? E para isso nós contamos com uma equipe maravilhosa. Eu, Ana Beatriz, Arthur Madison e Filomena Paiva, que estamos aqui para completar esse bate-papo com perguntas, comentários e aquele olhar mais próximo de quem vive o dia a dia na cidade. Mas além da nossa equipe, contamos com um convidado muito especial, o nosso querido professor Robério Paulino, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que estará aqui conosco conversando sobre esse assunto de grande impacto ambiental aqui na cidade e que realmente sabe sobre o assunto. Então pega sua água de coco, se ajeita aí e vem com a gente nessa rota que mistura praia, ciência, turismo e, claro, sustentabilidade. Bora começar? Para iniciar o nosso momento de perguntas, eu gostaria de perguntar ao professor como a obra da Engorda da Praia de Ponta Negra pode influenciar o desenvolvimento local, em específico o turismo, comércio e geração de empregos. Primeiramente, eu quero dizer que essa obra da Engorda de Ponta Negra, ela foi feita de forma muito apressada, muito assodada, né, sem muita discussão com a população. As audiências públicas que existiram foram audiências públicas preparadas na Câmara Municipal, eh, com maioria do setor conservador, lamentavelmente, né, e houve um grande atropelo, especialmente em relação às comunidades locais ali de Ponta Negra, de pescadores, entende? Inicialmente, a obra trouxe um impacto severo sobre essas comunidades locais, sobre o desenvolvimento local, porque afastou os turistas do local e afastou especialmente a população de Natal, que se afastou dali, que não gostou do que viu inicialmente. Agora, pode ser que daqui para frente, com o novo projeto de reurbanização ali da praia que a prefeitura está propondo, que a coisa venha a mudar. Há um projeto em discussão, eu participei de uma audiência pública, nesse caso, essa audiência pública foi positiva, né? Ocorreu ali num hotel em Ponta Negra, vários vereadores participaram, eu estive presente também, e foi apresentado um plano de reurbanização de toda aquela faixa de areia que foi aterrada. Se realmente houver arborização, se houver, digamos, uma reurbanização que torne a praia mais acessível, mais convidativa, mais acolhedora para a população, e se a comunidade pontaneira for de fato ouvida, né, pode ser que o desenvolvimento local venha a tomar um impulso, né, que não foi muito o que ocorreu até agora com essa a engorda feita de forma tão apressada, tão assodada. Esperemos, né, que a situação mude com essa nova fase agora de urbanização e que com essa nova fase nós tenhamos um desenvolvimento local, especialmente do turismo maior, né, que isso facilite o comércio e a geração de emprego, especialmente para aquela comunidade que está há tantas décadas em Ponta Negra. Muito interessante saber, professor, que estão pensando em uma forma de reurbanizar essa área, né? Outra pergunta: quais impactos ambientais podem surgir da retirada da areia para a engorda da praia e como isso pode afetar o equilíbrio ecológico marinho e costeiro? Qualquer ação humana, qualquer intervenção humana na natureza, né, afeta o equilíbrio e afeta a vida de dezenas, centenas de outros animais, de outras formas de vida que habitam o planeta conosco. O planeta não pode ser pensado apenas como residência para o Homo sapiens, para a humanidade. Todas as demais formas de vida têm o direito de viver. Com certeza, a retirada de milhares, dezenas ou centenas de milhares de toneladas de areia ali de perto, né? Ainda que tenha sido um pouco mais afastado a área que foi tirada a areia, afetou ali dezenas ou centenas de formas de vida eh, dessas áreas onde essa areia foi retirada. É um pouco difícil de medir, né? Porque isso não foi feito, teria que sido feito no momento que estava sendo feito, mas essa areia foi retirada de forma apressada, de forma, digamos,
muito acelerada, né, para cumprir o plano, porque a equipe, o prefeito e a equipe do prefeito, né, Álvaro Dias, queria entregar a obra de todo jeito antes do final do mandato. Então, não se pôde medir exatamente qual foi o impacto, mas com certeza houve um impacto ambiental sobre diversas formas de vida, dezenas e dezenas de formas de vida que vivem, né, no fundo do mar, nessas áreas da onde essa areia foi retirada. E com certeza isso eh, leva a um desequilíbrio. Agora, quanto tempo vai levar a natureza para recompor algum equilíbrio ali? Não se pode medir, porque não foi feita essas medições, não são fáceis de fazer, ainda mais foi retirada de uma região, a areia foi retirada de uma região mais profunda, né? Sem um grande monitoramento, sem uma grande medição. Então, o que a gente pode dizer é que afetou com certeza os sistemas marinhos, ainda que a gente não possa dizer em que medida, né, isso aconteceu. Perfeito, professor. Outro ponto essencial é entender que obras desse tipo não acontecem isoladas. Elas fazem parte de um contexto social, econômico e ambiental. E quando o desenvolvimento não anda de mãos dadas com a preservação, o risco é criar um ciclo de impactos que se repetem. Então, olhando para o equilíbrio entre o crescimento e conservação, como o desenvolvimento local pode ser conciliado com a preservação ambiental para evitar que obras gerem novos ciclos de degradação? Olha, existem muitos exemplos, né, não só costeiros, como em outros locais de terra firme, que mostram que é plenamente possível conciliar, né, o desenvolvimento econômico local com a preservação ambiental. Existem, por exemplo, vários exemplos de agricultura familiar, né, onde você pratica agricultura intercalado com a mata nativa em várias regiões do Brasil, né, e no mundo todo. Tem muita gente fazendo isso, ou seja, para plantar você não precisa desmatar absolutamente toda uma floresta. Você pode conciliar a manutenção da floresta com o plantio de plantas alimentícias, né? Isso é plenamente possível. Então, você pode muito bem conciliar ali em Ponta Negra o desenvolvimento local com a preservação ambiental. Eh, Sem que sejam necessários fazer, por exemplo, novos aterramentos, porque com certeza nós vamos ver agora na próxima chuva as correntes de água que vão se formar ali vão erodir, vão gerar erosão, como já geraram no período chuvoso passado, vão gerar erosão. O que fazer ali? Por exemplo, a coisa que pode se fazer nesse novo plano de urbanização é plantar ali milhares de árvores, as raízes das árvores, pode manter e estudar quais eram as árvores nativas ali daquela região no passado, né? E plantar nessa urbanização que vai ser feita na faixa de areia, que foi o plano apresentado pela prefeitura no mês passado, plantar árvores bem adaptadas, né, à região, que possam, digamos aí, então, levar a uma conciliação do aspecto do desenvolvimento local econômico com a preservação ambiental. Obrigada pela resposta, professor. Outra questão que não dá para ignorar é que o litoral é um espaço de grande interesse econômico. Muitas vezes, essas pressões externas acabam se chocando com as necessidades reais de quem vive ali. Nesse cenário, em que medida pressões econômicas globais e interesses de grandes grupos turísticos internacionais podem influenciar projetos de requalificação costeira, afetando a autonomia das comunidades locais? Olha, tá claríssimo. Eu vou responder essa pergunta dizendo o que foi discutido na Câmara Municipal. Há uma grande pressão dos grupos turísticos internacionais que têm hotéis ali na Via Costeira e em Ponta Negra, né, para que o plano diretor seja mudado. Já, na verdade, já foi mudado. Você sabe que o novo plano diretor de Natal vai permitir construção de prédios de até 140 metros aqui no Capim Macio, nessa região perto da UFRN, onde o pé direito máximo, a altura máxima de um prédio aqui era 7 metros, agora mudou para 140 metros. E isso por interesse, né, por pressão dos grandes grupos, das grandes construtoras aqui em Natal. E ali na Via Costeira nós temos grandes grupos turísticos, né, hoteleiros internacionais, e que querem também a liberação, olha só, a liberação para poder construir hotéis com muito mais andares. Ali na Via Costeira, o que ocorre
Hoje aqui os hotéis têm uma altura máxima em relação ao pé direito, ao meio-fio, que é 6 metros. E nesse último plano diretor isso foi flexibilizado. Então agora nós podemos ver hotéis aí de 8, 10 andares ali na via costeira, o que é muito ruim. Por quê? Porque essa medida há várias décadas, 3, 4 décadas, de manter os hotéis baixinhos ali na via costeira, foi pensada para não impedir a ventilação de Natal. Não pode ser que alguns hotéis, né, pensando só no lucro, façam hotéis ali de 10, 20 andares na via costeira, isso iria prejudicar a ventilação da cidade. Então, há 4, 5 décadas foi pensado e foi limitado o pé direito ali a no máximo 6 metros do meio-fio. Mas agora há uma pressão para liberar, né, a altura das construções dos hotéis ali, que vai prejudicar toda a cidade, lamentavelmente. Então, aí claramente se vê, respondendo diretamente à pergunta, as pressões econômicas globais, os interesses dos grandes grupos turísticos internacionais, diretamente com o dedo no plano diretor de Natal, e com certeza isso vai também reverberar ali para Ponta Negra, né, com a possibilidade de construir hotéis de altura muito maior do que os que tem hoje. Bom, ao seu ver, como o crescimento turístico esperado após a engorda pode impactar os ecossistemas naturais da praia? E que estratégias de gestão sustentável podem minimizar esses danos? Olha, qualquer ação humana, ação antrópica assim, do ser humano, do Homo sapiens, tem impactado, vem impactando e vai impactar os sistemas, os ecossistemas naturais. Isso é inevitável. Eu vou dar um exemplo. O crescimento de Natal tem levado a uma poluição muito grande do rio Potengi. Hoje você tem tonelada de plástico, né, no fundo dos mares e no fundo dos rios, como o rio Potengi. Uma cidade que cresce como Natal despeja esgoto ali naquela área. Basta você ir ali à Cidade da Criança, naquela lagoa que tem na Cidade da Criança, que você vê a quantidade de plástico, de, de, de lixo boiando naquela lagoa, que terminam indo de alguma forma para o Rio Potengi. E não só por aquele rio que passa na Cidade da Criança, mas Natal tem vários riachos, vários canais que vão desembocar ali no Rio Potengi. E em Ponta Negra não é diferente, né? Boa parte do lixo, dos dejetos, daquelas dezenas de lanchonetes ou restaurantes que você tem ali em Ponta Negra, grande parte disso vai parar na praia, vai parar no mar. E termina, né, que tartarugas, por exemplo, que comem algas, né, e muitos peixes e pássaros confundem esses pedaços de plástico com alimento e se alimentam. Existem fotos e fotos, né, de tartarugas, de peixes, de pássaros completamente, digamos, engasgados, completamente asfixiados, né, com resíduos plásticos que se propõem. O plástico hoje no mundo é um grande problema. Existem bilhões de toneladas de plástico boando no fundo dos oceanos. A gente nem vê 97% do plástico eh, que está nos mares, está no fundo dos oceanos, na parte mais funda, a gente não vê, mas a gente basta ir ver para você entender a gravidade do problema, bastaria fazer um passeio ali na via costeira para você ver a quantidade de plásticos que tem na praia ali na via costeira. Eu, pessoalmente, fiz um passeio para constatar isso e encontrei resíduos plásticos ali de países como China, como Indonésia, do outro lado do mundo, que vem boiando e vem nas correntes marítimas e vai parar no mundo inteiro e vem parar aqui na via costeira, vem parar aqui em Ponta Negra. E com certeza o plástico, os dejetos que são gerados ali na praia de Ponta Negra pelos turistas ou pela nossa população, uma parte disso vai para o mar e afeta a alimentação de peixe, de tartaruga, de golfinhos, de pássaros, né? Então é inevitável. É o que a gente chama da ação antrópica, que a ação humana, é sobre o sistema capitalista, que está preocupado, antes de tudo, como eu falei, com o lucro, pouco com a natureza, vai afetar todos esses ecossistemas naturais. E para finalizar essa série de questões, né, que nós elaboramos, de que forma a discussão sobre o globalitarismo, né, que é um conceito utilizado pelo geógrafo e escritor Milton Santos, que é entendido como a centralização de decisões em estruturas globais, como ele pode afetar o planejamento urbano e ambiental de Natal, seja reduzindo ou ampliando a capacidade de resposta local aos problemas de erosão e degradação? Olha, eu respondo isso com toda a discussão que nós travamos na Câmara Municipal acerca do novo plano diretor, né?
o plano diretor Natal, já falo, foi um retrocesso, é um grande retrocesso em relação aos planos diretores anteriores, né? Como já falei para vocês, aqui nesse pedaço do Capim Macia ao lado da UFRN, o pé direito máximo para construção era 6 metros. Agora vão surgir prédios de 140 metros de altura aqui ao lado da UFRN, bem aqui ao lado da ECT. Já tem vários planos na prefeitura para autorizar a construção de prédios bem aqui do lado, porque é uma área muito valorizada para o capital imobiliário, né? Ali também, na via costeiro, a altura dos prédios, dos hotéis, vai subir, né? Vai subir. Então, infelizmente, essas decisões, né, centralizadas não só nas estruturas globais, como nas entidades empresariais, que pressionam o poder público a flexibilizar, né, as leis ambientais, responde a pergunta. Outra coisa agora, o PL da devastação. A melhor resposta para essa pergunta, né, de que forma essa discussão sobre globalitarismo, entendida como centralização das decisões de estruturas globais, pode afetar o planejamento urbano e ambiental, é o que está acontecendo com o PL da devastação. O Congresso Nacional acaba de votar um liberou geral, que agora você não precisa mais ter licença ambiental dos organismos ambientais, como o IBAMA, né? Outros organismos ambientais nacionais, para desmatar. Basta o proprietário de uma terra fazer uma declaração e ele vai lá e desmata, mete o trator, mete, digamos, a serra e desmata uma floresta inteira sem autorização dos organismos ambientais. Então, essa discussão, muita discussão que houve na COP30, né, foi fingimento. Muitos governos e muitas empresas e seus lobistas que estavam na COP30 têm um discurso da boca para fora, porque na prática o que eles fazem é mais e mais PL da devastação, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O capitalismo não tem freio. Não tem freio. O lucro está acima de tudo, lamentavelmente, entende? Então, com certeza, essas decisões, né, globalitaristas, entendidas como uma orientação liberal do crescimento a qualquer custo, do lucro a qualquer custo, afeta diretamente o planejamento urbano e ambiental do Natal, como impôs o retrocesso no plano diretor como tá, levou ao PL da devastação, ó, recém-aprovado em Brasília. E evidentemente que isso limita, né, limita a capacidade de resposta local a esses problemas de degradação ambiental, de erosão, né, que está colocado foi formulado nessa questão 9. Ótima resposta, professor. Muito obrigada por participar. Chegamos ao fim de mais uma Rota Sustentável e esperamos que esse bate-papo tenha ajudado você a entender melhor sobre o processo de engorda da Praia de Ponta Negra, os impactos dessa intervenção no turismo, no meio ambiente e no futuro da nossa orla. Agradecemos imensamente ao professor Robério Paulino, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela clareza, pela presença e por dividir tanto conhecimento com a gente. É claro que agradeço também a nossa equipe, Arthur Márcio e Filomena Paiva, pelas contribuições, perguntas e reflexões que enriqueceram ainda mais a nossa conversa. E a você que nos ouviu até aqui, muito obrigada por fazer parte dessa rota com a gente. Continue acompanhando nossos podcasts para descobrir novos destinos, debates e caminhos mais sustentáveis para explorar o mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e boa viagem!